Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 30, irmãos. Amém? Eu não posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho, humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as fizesse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurai a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque ele de fato, porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele é a continuação de um discurso de Jesus, logo após ele ter realizado um milagre. Jesus, ele havia saído da Galileia para a Judéia, porque haveria uma festa do povo judeu, e ele queria participar dessa festa. Então ele sai da Galileia, ele vai para a Judéia, e ali em Jerusalém, ele vai ao lugar, ao Pórtico de Salomão, e ali havia os terraços, alpendres, e havia tanques ali, onde diz a Escritura que muitos coxos, aleijados, doentes, eles eram levados para lá. E eles acreditavam que, em certo momento, em algum momento, aquelas águas eram agitadas e o primeiro que entrasse na água era curado. Então Jesus se dirige àquele lugar, e ali está um homem que há 38 anos era paralítico. Estava ali, procurando a oportunidade de alguém colocar naquela água agitada e ele ser curado. O homem provavelmente esquecido pelos parentes e amigos ao longo dos anos, porque ele mesmo disse que não tinha ninguém que ajudasse ele.
ninguém ali perto dele, um parente, um amigo, alguém que ajudasse. Então, Jesus se aproxima daquele homem e pergunta se ele queria ser curado. Ele diz: olha, não tem como, porque não tem quem me coloque na água quando a água é agitada. Então Jesus fala para aquele homem: pega o teu leito, pega a tua esteira onde tu te deita aí, enrola ela e vai para casa. Aquele homem então, ele se levanta, curado, e naquele momento começa uma discussão, porque aquele dia da cura era um sábado. Então os fariseus, eles começam a reclamar, porque aquele homem estava carregando uma esteira no dia de sábado. Ele disse: olha, você não pode fazer isso, pegar o seu leito e carregar, porque hoje é sábado. E aquele homem diz: olha, aquele que me curou, ele disse para me pegar e ir embora, e é isso que eu estou fazendo. Ele disse: quem foi que fez isso? Ele disse: o homem lá, e ele não sabia o nome de Jesus. E então aquelas autoridades, elas chegam a Jesus e começam a questionar, dizendo que Jesus, como que ele poderia fazer aquilo? Porque ele havia quebrado o sábado, não podia fazer uma cura, ou pedir que alguém trabalhasse no sábado. E aí Jesus começa ali a desenrolar naquele diálogo, dizendo: olha, aquele que me enviou, meu Pai, ele trabalha até hoje. E ele começa então a falar que ele era o Messias, falar que ele era o Filho de Deus, que Deus havia enviado. E aqueles homens então se sentem muito mais ofendidos. Uma ofensa dupla: primeiro pelo sábado, e agora porque Jesus está dizendo: você é um homem, e você diz ser igual a Deus. Isso é uma blasfêmia, isso que você está falando. Então Jesus, irmãos, ele chama aqui 3 testemunhas para testemunhar a seu favor, testificar que de fato ele é o Messias, como nós acabamos de cantar, o Messias, o enviado de Deus. E de fato Jesus é o Messias prometido. Então ele chama aqui os testemunhos que comprovam a sua identidade messiânica. Ele fala a respeito de João Batista, que testemunhou a respeito dele, os próprios milagres que testemunhavam que ele era Deus, ele era da mesma essência do Pai. O texto que nós lemos, que a irmã Raimunda leu e a igreja acompanhou na leitura, lá o versículo diz: eu e o Pai somos um. Jesus falando a respeito disso. E por último, ele chama a própria lei de Moisés como testemunha, e dizer: ó, Moisés escreveu sobre mim, ele falou sobre mim. É uma testemunha de que eu sou o Messias, o Filho de Deus. E eu queria destacar aqui, irmãos, olhar para esse texto e analisar essas 3 testemunhas, que testemunham a respeito do próprio Cristo, de que ele é o Messias. Porque havia aquela dúvida no coração das pessoas, de muitos: será que ele é o Messias? Muitos creram que ele era o Messias. O último versículo do texto que a irmã Raimunda Kessler leu aqui diz isso: muitos creram, mas muitos deixaram de crer, muitos endureceram mais o seu coração, não creram que ele era o Messias, que ele era enviado de Deus, e por isso muitos deixaram de receber a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados, e por isso ele foi morto. Era essa a acusação dos judeus. Tanto é que eles colocaram lá na placa a acusação: Jesus o Nazareno, Filho de Deus. Porque ele dizia ser o Filho de Deus, e ele dizia: essa é uma acusação, uma blasfêmia contra a divindade, contra o Senhor. Então, irmãos, primeiro, João Batista. Veja aí o que diz o versículo de número 33 do texto que nós lemos. Vamos ler a partir do 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque
ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho, humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas palavras, para que estejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então, irmãos, João, ele deu testemunho a respeito da verdade. Jesus disse: olha, se eu falar apenas de mim, talvez meu testemunho não seja aceito, mas tem outro que testemunha a meu respeito. Vocês enviaram João até mim, ou melhor, vocês enviaram mensageiro até João para perguntar sobre mim, e ele deu testemunho. Lá no capítulo 1 de João está lá, quando as autoridades mandam pessoas apertando: quem é tu? Confessa para nós. Tu és o Cristo, tu és Elias, tu és Moisés, tu és o Cristo. Quem tu és? Eu não sou nenhum desses. Mas depois de mim vem um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, o cadastro da sua sandália. Eu não sou digno nem disso. E aí depois João dá um testemunho público. Quando Jesus ele vem para ser batizado, e ele está ali batizando as pessoas no rio, muitas pessoas ali aglomeradas, porque eram muitas pessoas que gostavam de ouvir João Batista. Ele trouxe um discurso que revolucionou, e muitas pessoas iam para ouvir, tanto é que a Bíblia diz que as pessoas iam nas montanhas, nos desertos. João estava lá pregando e as pessoas iam para lá para ouvir o Evangelho. E aí, quando João está batizando, Jesus vem lá para ser batizado, e João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, apontando para ele como Messias, como o enviado de Deus. João dá esse testemunho, irmãos, da verdade. E Jesus, ele é a própria verdade. Jesus, ele era a luz que iluminava, e por algum período, as pessoas queriam ouvi-lo, só vocês queriam ouvir ele por algum período. Mas depois vocês ignoraram o ministério de João. E a gente vê, irmãos, que é exatamente nesse período, quando João dá testemunho de Jesus, ele começa a ser ignorado, perseguido. E no final nós sabemos da história que João, ele é decapitado por condenar os pecados de Herodes. Mas Jesus, ele deu testemunho de João, que João deu testemunho dele. Ele diz: ele era a luz. Vocês ainda quiseram por algum momento crer nele, ouvir as suas palavras. Vocês quiseram por algum momento ouvir, vocês gostavam de ouvir. Irmão, Jesus traz aqui a memória daqueles homens algo a respeito de João Batista. Por muitas vezes, irmãos, o mundo, as circunstâncias, elas tentam abafar a nossa fé, tentam nos calar, nos colocar no esquecimento. João não foi esquecido por Jesus. Ele testemunhou a respeito de Jesus, a verdade. E Jesus agora está dando um testemunho. Ele era uma tocha, ele era um lampejo de luz. E o que vocês fizeram? No início vocês até gostavam de ouvir ele. E a gente vê, irmãos, o início do ministério de João Batista, muitas pessoas afluíam a ele para ouvir. E ele trazia uma palavra de arrependimento. Então Jesus agora dá esse testemunho. Irmãos, o cristão ele será esquecido pelo Senhor. Mesmo que às vezes
as circunstâncias tentam abafar a nossa fé, ou tentam nos colocar no esquecimento. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Assim como o Salvador lembrou de João Batista, após a sua morte, após ele ter morrido, ele traz um memorial lembrando de que ele tinha dado testemunho a respeito dele. Ele também dá testemunho, irmãos, a nosso respeito. Cristo, ele não se esquece de nós. Cristo, ele não se esquece das nossas lutas. Ele não esquece das lutas que você tem aqui, das aflições que você tem. Ele sabe as aflições que você enfrenta. Ele sabe de tudo, das nossas aflições. Ele sabe da sua fé, do seu desejo de servir a Deus. Cristo, irmão, não se esquece de nós. Cristo conhece a situação que nós enfrentamos, as provações que vêm sobre nós. Diante dos homens, pode ser que não tenhamos nenhuma relevância, assim como foi João Batista. Por algum momento lembraram dele, mas depois jogaram para o esquecimento. Mas diante do Senhor, irmãos, por causa do Cordeiro de Deus que venceu, seremos sempre lembrados. Sempre lembrados. A palavra de Deus nos diz que há um memorial escrito a nosso respeito, que as nossas lágrimas são recolhidas, nossas orações elas são ouvidas. Apocalipse fala sobre isso. A Bíblia diz que os nossos nomes estão na palma da mão do Senhor. Isaías 49:16 diz: Veja, eu gravei vocês na palma das minhas mãos. O Senhor está dizendo: eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Todos os dias, quando Deus estende essa mão para abençoar o mundo da sua mão, nosso nome está lá. É impossível Deus esquecer de nós. Por isso, irmãos, o servo de Deus deve viver de acordo com o reino de Deus. Estamos num mundo pecaminoso, mas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas orações, o nosso coração deve se voltar para a glória de Deus. Um dia Cristo, ele há de confessar diante de Deus a respeito de nós. Há de confessar. Ele confessou João Batista diante daqueles homens. Ele confessou. A Bíblia diz, irmãos, que nós seremos, Cristo irá nos confessar ao nosso respeito diante de Deus. Porque aqui na terra nós confessamos diante dos homens a respeito dele. Ele mesmo diz, Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Sejamos, irmãos, testemunhas. Sejamos pessoas que confessam o nome do Senhor. Lembremos que Cristo não esquece de nós, assim como Ele deu testemunho a respeito de João Batista, Ele dará testemunho a nosso respeito, porque Ele morreu por nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Confessemos, irmãos, a cada dia esse Cristo, não neguemos a Ele, não duvidemos, mas estejamos a cada dia firmados em Cristo Jesus. Então Jesus, ele fala que João é uma testemunha de quem ele era. João testemunhou a respeito dele, e por isso também ele estava testemunhando a respeito de João, dizendo quem era João. Assim também, irmãos, nós teremos, Cristo falará, dirá ao nosso respeito, e diz diante de Deus, porque Ele intercede por nós. E agora Jesus, Ele traz aqui as obras que Ele fez, como testemunha também de quem Ele era.
O versículo 36 do texto diz assim: mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, testemunho, essa que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ele está dizendo, Jesus, olha, eu tenho um testemunho muito maior do que o de João. As obras que eu faço. As obras, irmãos, que o Pai havia confiado, sendo uma delas aquela exatamente que ele tinha curado aquele homem. A própria cura daquele homem. Elas confessavam, elas declaravam quem era Jesus. Isso, irmãos, colocava uma dúvida no coração das pessoas. Tanto é que quando Nicodemos, ele vai ter com Jesus, ele diz, mestre, Rabi, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Eles reconheciam, alguns deles, não tem como fazer isso tudo, essas obras, esses milagres que ele faz, se Deus não estiver com ele. Outros, incrédulos, endurecidos, diziam, não, isso ele faz por poder de Beelzebu. É o diabo que está usando ele, que está manipulando ele, instrumentalizando ele para fazer essas coisas. Mas Jesus está dizendo, olha, eu trago aqui agora, para testemunhar e dizer quem eu sou, as obras que eu faço, os sinais que eu faço. Jesus, irmão, diz que seus milagres são testemunho da glória de Deus e da sua messianidade. Não é muito diferente dos nossos dias para aqueles dias do tempo de Cristo, onde muitas pessoas hoje leem nas Escrituras sobre a obra de Cristo e acham que elas são fictícias, são inverdades, não existiram. Há aqueles que dizem, não, os milagres eles não existiram. Os teólogos modernos que estão dizendo isso, que são céticos em relação aos milagres, e diz os milagres, aquilo não existiu. E aí eles tentam dizer que o mar não se abriu, que Jesus mandou sobre a água, que mortos não foram ressuscitados, que o dilúvio não foi universal. Enfim, a esses irmãos, naquela época eles olhavam para os milagres feitos por Jesus e duvidavam da sua messianidade, até mesmo ao ponto de dizer isso, ele está sendo instrumento do diabo. Irmãos, nós precisamos crer em Jesus. Você precisa olhar para a vida de Jesus e, assim como seus discípulos, segui-lo. Os discípulos, aqueles que realmente tinham fé, eles não duvidavam. Quando Filipe, ele encontra ali Jesus, ele seguiu na hora Jesus. Ele e André seguiram, não tiveram dúvida. Depois foram contar para Pedro, para Natanael a respeito de Jesus. O verdadeiro discípulo, irmãos, cristão, é aquele que não duvida, mas é aquele que passa a seguir a Jesus. Jesus, ele é o Messias, o enviado de Deus para essa terra, para morrer em nosso lugar. Não há dúvidas em relação a isso. A testemunha que Jesus traz à mesa agora é a sua própria vida. São suas próprias atitudes, seus milagres, suas obras. Ninguém viveu como Jesus viveu aqui nessa terra. Ninguém amou como ele amou. Ninguém partilhou da verdade, falou a verdade como ele falou. Ele tinha uma palavra diferente. As pessoas ouviam Jesus e ficavam maravilhadas. Os doutores ficaram maravilhados quando ele ainda, com 12 anos, discutiam com ele ali. Respondiam perguntas a respeito de Deus, da lei. As pessoas ficavam admiradas.
quando ele fazia: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Soldados iam prender Jesus, mas quando ouvia a palavra, voltavam e diziam: esse homem fala de uma forma diferente, é diferente a forma dele ensinar. Ficavam maravilhados ali, esqueciam até que eram soldados que tinham ido para aprender. Irmãos, Jesus agora diz: olha, a minha vida, as minhas atitudes, as minhas obras, elas testificam quem eu sou. Eu sou a verdade. João testemunhou isso, falando da verdade: eu sou essa própria verdade. A minha vida, o meu testemunho fala a respeito disso, as minhas obras. Jesus foi um homem perfeito. Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei. Jesus, irmãos, foi aquele que foi encontrado sem pecado, aquele que, de forma inocente, ele deu a vida em nosso lugar, foi condenado pelos nossos pecados, mas inocente. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Jesus é o Senhor, é o Salvador da tua vida, Ele é o Messias, ou você tem dúvida disso? Jesus é o Senhor, ao qual você anda. O que significa Jesus para você? Qual a importância que você dá a Jesus? Irmãos, o desafio que eu e você temos por toda a nossa vida é adorá-lo como nosso Salvador, sem duvidar de quem de fato Ele é, sem duvidar de que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. O nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio diário é buscá-lo como nosso Senhor e Rei. É crer na sua palavra, crer que Ele é a verdade, crer pelo que Ele fez, pela sua vida, pela sua conduta, pela sua forma de falar, de se manifestar, de amar, a ponto de entregar a sua própria vida para morrer em nosso lugar. Mas Jesus, ele traz aqui, irmãos, uma outra testemunha. Versículo 39 do texto diz: examinai as Escrituras, porque julgais ser nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, aqueles homens estavam duvidando de que Jesus vinha da parte de Deus. O acusaram de ter profanado o sábado, curando o paralítico. Jesus, porém, ele continua falando para aqueles que a sua messianidade, ela foi comprovada por meio de testemunhas. João Batista, as suas obras, e agora ele fala a respeito da lei. Ele convoca aqui sua terceira testemunha, que é o Velho Testamento, chamada aqui de Escrituras, porque era o que tinha naquela época, o Velho Testamento. Alguns podem questionar: onde nós encontramos a Cristo? E muitos dizem nos Evangelhos. E eu digo, amados irmãos, que os Evangelhos é a resposta explícita a respeito de que nós podemos encontrar a Cristo, porque eles falam a respeito do Cristo encarnado. Mas, para encontrar Cristo na Bíblia, nós encontramos em toda a Escritura. Nós encontramos Jesus na lei, porque ela falava a respeito de Jesus. Nós encontramos Jesus, irmãos, nos profetas, porque eles falavam a respeito dele, de forma minuciosa. Nós encontramos Jesus nas canções, nos salmos, nas poesias. Nós encontramos Jesus ali, irmãos, nos símbolos que ali haviam, no tabernáculo, na rocha, na nuvem, na água. Tudo apontava para Jesus. Jesus, ele está contido na palavra do final, do começo ao fim. De Gênesis e Apocalipse nós encontramos Jesus.
E aquelas pessoas, irmãos, diziam ser estudiosos da Bíblia, da palavra, mas Jesus, olha, vocês não conseguem me enxergar ali. Vocês dizem, creem em Moisés, e Moisés falava de mim, e vocês não creem em mim, vocês não acreditam em mim. Irmãos, o Velho Testamento está encharcado de promessas, de citações a respeito da vinda do Rei da Glória. Aqueles que ali estavam, muitos deles eram doutores da lei, escribas, que diziam conhecer e defender as Escrituras. Mas Jesus olha, de fato, vocês não conhecem as Escrituras, porque elas revelam o Deus de toda a glória. Ela é revelada em mim, ela é revelada em Jesus. E eles insistiam, irmãos, em negar, com toda a força da sua alma, negar a Jesus. As figuras da lei cerimonial, as predições dos profetas, apontam para o Messias como Filho de Deus. Todas essas predições se cumpriram com muita perfeição no homem Jesus. Se cumpriram, irmãos, com muita perfeição. Os profetas falaram de forma detalhada sobre o seu nascimento, o local de nascimento, o sofrimento, sobre a sua vida, sobre tudo que ele ia fazer. Porque os homens, então, irmãos, não reconheceram isso? Porque eles não buscavam na Escritura. E Jesus ainda disse para ele, olha, examine as Escrituras, porque julgar se nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examine as Escrituras com cuidado, olhe direitinho, olhe. Irmãos, que seja a nossa meta e dedicação contínua, buscar na Escritura Cristo, conhecê-lo e manter intimidade com Ele pelos ensinos das Escrituras. Jesus está acessível a nós, acessível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Nós podemos enxergar Cristo na Escritura, não fisicamente, mas a promessa que temos é essa. João, o apóstolo, aqui lá na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz sobre essa promessa: haveremos de vê-lo como ele é, porque seremos como ele é. Que maravilha, irmãos, que promessa. Busquemos as Escrituras, esse Jesus, porque são elas que testificam, que testemunham, que falam sobre ele, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Tenhamos apego a essa Escritura, a essa palavra, que infelizmente hoje tem sido tão desprezada, tão renegada. E eu queria, irmãos, aqui finalizar, trazendo mais um ponto. Quais foram as consequências de não buscar Jesus, de crer nele, como as Escrituras ensinam? Qual foi a consequência daqueles homens? De não receberem Jesus, não reconhecerem ele como Messias, mesmo diante de tão grande testemunha. O testemunho de João Batista, o testemunho do Velho Testamento, das Escrituras, e o testemunho das suas próprias obras. Versículo 40: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Eles, olha, vocês não querem vir a mim para ter vida. E aí Jesus começa aí a desenrolar e falar sobre isso. Os irmãos leem, depois já lemos, os irmãos acompanham, mas esse versículo para a gente, nosso tempo já está bem corrido. Pessoal, olha, vocês não querem vir a mim, vocês não quereis vir a mim para ter vida. Jesus, irmãos, depois de apresentar as testemunhas que provam a sua messianidade, agora fala palavras duras aos fariseus, e são palavras que se aplicam também ao nosso cotidiano, ao nosso hoje, ao nosso tempo, para as pessoas de hoje. O desejo de não querer Cristo, irmãos, é uma verdade no coração de muitos que caminham ao nosso redor. O desejo de não querer Cristo, repito, é uma verdade no coração de muitos que caminham ao nosso redor.
familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Às vezes nós ficamos pensando, o que leva uma pessoa a não desejar a vida eterna? Porque tudo que as pessoas querem é viver. O que as pessoas mais têm medo nesse mundo é de morrer. Estava até ouvindo da Raimunda falando de uma mulher que mandou congelar o filho dela, na esperança de que no futuro a ciência evolua tanto que possa dar vida a ele. Irmãos, a vida está acessível a nós, a vida eterna está em Jesus. Jesus veio para dar essa vida para nós que as pessoas tanto desejam, que as pessoas tanto querem, buscam, lutam, invertem por isso. Está diante de nós. Jesus, olha, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu estou aqui para dar vida para vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. E às vezes nós ficamos pensando por que as pessoas, o homem, não deseja a vida eterna. E a verdade, meus irmãos, é que muitos sabem a história da redenção, conhecem a mensagem da cruz, sabem a história do Natal, a história da Páscoa, sabem o que Cristo fez por elas, mas de maneira muito insistente decidem não seguir a Jesus, rejeitar a Cristo e a sua oferta de salvação. Decidem isso. E certamente, irmãos, um dos maiores motivos é o amor pelo pecado. É o amor pelo pecado. Jesus disse, olha, a luz veio ao mundo, mas vocês amaram muito mais as trevas do que a luz. A palavra tem sido hoje em dia, irmãos, pregada de uma forma abrangente, ampla, de forma pessoal e de forma virtual. Está aqui, o Jefferson está gravando. Essa mensagem é jogada no YouTube. Ela vai estar acessível ao mundo inteiro, onde a rede de internet. Então a mensagem tem sido pregada hoje, de forma abundante, de forma pessoal, de forma virtual. Mesmo assim, irmãos, a grande maioria acha até bonito. Gostam de ver vídeos com mensagens, colocar nos seus status, mandar para alguém, postar nas suas redes sociais essas mensagens. No entanto, não assume o compromisso de seguir a Jesus. Não quer abrir mão do mundo, das suas vontades carnais, dos seus desejos, daquilo que o mundo lhe oferece, daquilo que o mundo lhe oferta. Eles não abrem mão, e essa é uma situação, irmãos, que a gente não entende completamente. As Escrituras deixam muito claro e firme essa afirmação de que a salvação, ela só nos é dada, nos é garantida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus e nós seguimos a Ele. Não é apenas postando vídeo nas redes sociais, não é achando bonito, não é colocando em status. Isso, irmãos, não garante salvação para ninguém. O que garante salvação é nós reconhecermos quem nós somos, miseráveis pecadores, condenados ao inferno sem Cristo, e reconhecer os nossos pecados, e reconhecer que Jesus é o nosso perdão, a nossa salvação, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai a não ser por meio dele. Não há salvação sem arrependimento de pecados e não há salvação fora de Cristo. Muitos acham que a salvação está na denominação tal, na igreja tal, mas não há salvação fora de Cristo. Essa é a verdade. O próprio João, ele diz em 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Não há vida, não há salvação fora de Cristo. A vida está nele. A vida não está numa denominação, numa placa de igreja. A vida está em Cristo. O Senhor nos deu a vida e a vida está no seu Filho Jesus.
seja, irmãos, por negligência, seja por orgulho, seja por amor ao mundo, é grande. É grande o número daqueles que não têm desejo, a disposição, o interesse de estar diante do Senhor. É muito difícil de entender que milhares de pessoas insistem em retirar-se da presença de Deus, mesmo vendo o que Ele faz. Lembra de João capítulo 6, posterior a esse, que vai falar, Jesus está multiplicando aqui pães e peixes, uma multidão de gente, ele alimenta ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estima-se que tinha entre 15 e 20 mil pessoas ali, contando com mulheres e crianças. Ele pega 5 pães e 2 peixes, faz uma oração e é multiplicado, o povo come, se farta, enche a barriga, sobre 12 cestos cheios das sobras ali. Jesus então depois, eles viram aquele milagre acontecendo ali, ouviram as palavras de Jesus. Jesus depois fala palavras mais duras, vocês vêm a mim só por causa da comida. E aí eles começam a se retirar, a tal ponto de Jesus olhar e estava lá só os 12. E Jesus disse, vocês também não vão? E Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo vindo da parte de Deus. Que confissão, irmãos! Mas infelizmente é isso que acontece. Milhares de pessoas insistem em retirar-se da presença de Deus. Há pessoas inclusive que dizem que são incapazes de mudar. Eu sou capaz de mudar, minha vida não muda. E de fato, irmãos, essa mudança é Deus que traz na vida do ser humano. O ser humano, ele não tem condição de mudar o seu caráter, a sua personalidade, o seu coração por si mesmo. É Deus que muda, basta que ele se achegue a Cristo. A mudança que o pecador precisa, ela não vem dele mesmo. É Deus que nos muda, nos transforma. Jesus mesmo disse, irmãos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que possamos amar a cruz do Senhor e andar ao lado de Jesus a cada dia, diante das testemunhas que testificam que Ele é o Cristo, diante das transformações que Ele já fez na tua vida. Na tua vida, nós somos testemunhos, está em nós. Que não venhamos, irmão, jamais duvidar do amor, da graça, da misericórdia, da messianidade de Cristo. Amemos esse Cristo, vivamos por Ele, para sermos aqui também testemunhas, como João testemunhou, como a palavra testemunhou e continuou testemunhando, como milagres testemunharam e continuou testemunhando, e nós somos um milagre. E nós possamos testemunhar diante dos homens a respeito de Cristo. E não nos esqueçamos do que Ele falou, está registrado em Mateus 10. Aquele que me testemunhar, é testemunho de mim diante dos homens, também eu confessarei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Ele vai confessar diante do Pai sobre nós. Como Ele falou diante daquelas autoridades sobre João, Ele vai falar diante de Deus sobre você, quem é você. Ele vai dizer, Adriela é minha filha, eu comprei ela, eu remi no meu sangue, ela te pertence porque o valor dela foi o meu sangue, e o nome dela está escrito aqui no livro. Vinde bendita do meu Pai, entrai na posse do reino. Que testemunho, irmãos, que nós vamos ouvir naquele dia. Que Deus nos guarde com a fé no Evangelho, na palavra, nesse Cristo que é a nossa vida, que é o nosso amor, que nos ama. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu grande e imenso amor, incomparável amor, imensurável amor, incondicional amor que o Senhor tem para conosco.